A mediação é um procedimento informal, mas isso não significa que nós não devamos ter cuidado em algumas coisas, em alguns aspectos da mediação. É sobre isso que eu vou falar aqui contigo hoje. Meu nome é Veridiana Martins, eu sou advogada e mediadora profissional e hoje eu vim falar sobre a importância do convite de mediação para mediação privada. Nós estamos muito acostumados, dentro da mediação judicial, a intimação das partes para mediação, mas na mediação privada é um pouquinho diferente. A gente tem que ter alguns cuidados. Apesar de toda essa informalidade que existe na mediação, o procedimento de chamada, de convite das partes para uma mediação, ela tem alguns requisitos que devem ser preenchidos. Esses requisitos, eles não devem ser preenchidos apenas porque a lei diz que deve ser, mas porque, sim, na verdade, no futuro próximo, eles podem ter muitas repercussões no andamento das relações destas pessoas, destas partes envolvidas. Então, eu vou te chamar aqui para a gente falar sobre isso, sobre a importância do convite de mediação para a mediação privada, tá? Eu elaborei um material que eu vou abrir para que a gente possa acompanhar. Vamos abrir aqui, para que vocês possam me acompanhar nessa nossa aula. Mais uma aula, então, falando da importância do convite para a mediação privada. Isso está onde, gente? Lá o artigo 21 da Lei da Mediação. É nele que nós vamos nos guiar para entendermos, certo, desta importância. Então, aqui eu quero deixar bem claro para vocês. A lei diz os requisitos deste convite, mas nós não devemos pensar em fazê-los apenas porque a lei diz. E sim porque, na prática, no dia a dia, isso vai ter muita influência, muita repercussão nas relações das pessoas que estão envolvidas naquela mediação, certo? Então, me acompanhem aqui. Artigo 21 da Lei da Mediação. Bom, vamos ler o artigo 21 da Lei da Mediação. Só para situá-los, o artigo 21 ele está situado na subseção 2 da Lei 13.140 de 2015, né, a Lei da Mediação. A subseção é a subseção da mediação extrajudicial. Então, o que nós vamos falar aqui é o que vai acontecer na mediação privada, mediação extrajudicial, aquela que acontece fora do poder judiciário. Mas o que a gente tem que ter em mente é que, ainda que nós estejamos falando de uma mediação fora do Poder Judiciário, ela pode ter repercussões lá no futuro processo judicial. Por isso, a gente tem que estar atento nisso, né? Essas peculiaridades deste convite. Então, que é o início, né? Como que nós começamos uma mediação extrajudicial a partir do convite e o que nos traz o artigo 21 da Lei da Mediação. Ela diz: o convite para iniciar o procedimento de mediação extrajudicial poderá ser feito por qualquer meio de comunicação e deverá estipular o escopo proposto para a negociação, a data e o local da primeira reunião. Parágrafo único. O convite formulado por uma parte a outra considerar-se-á rejeitado se não for respondido em até 30 dias da data do recebimento. Ok? Conseguimos ter uma interpretação geral do artigo. Ele não é um artigo de difícil compreensão, eu entendo ele que é um artigo bem simples, mas aí eu vou desdobrá-lo, eu vou fracioná-lo para que vocês entendam desta importância. Então, aqui, o que a gente vai ter? Qual é a nossa compreensão aqui? Primeiro, vamos nos atentar o que ele fala. Fala que o convite deverá estipular o escopo proposto, né? O que nós vamos tratar nessa mediação, o que vai ser negociado nessa mediação. Então, o convite tem que ter isso, certo? Tem que dizer sobre o que nós vamos tratar. É o convite da empresa A mandando para a empresa B e dizendo, nós vamos tratar do assunto tal. E para vocês entenderem bem o porquê disso, eu vou lhes convidar para nós lermos o artigo 3º da Lei da Mediação. Porque pela própria lei nós vamos entendendo dos motivos, né, dessas exigências do convite da mediação. O artigo 3º da Lei da Mediação diz
que pode ser objeto de mediação um conflito que verse sobre direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitam transação. Ok? Parágrafo 1º, a mediação pode versar sobre todo o conflito ou parte dele. E o que nós temos que nos atentar aqui? O objeto de mediação e sobre todo o conflito ou parte dele. Ou seja, muitas vezes a mediação não vai tratar de toda a questão relacional, de todo o conflito, ela pode tratar apenas de uma parte desse conflito. Vamos imaginar que nós estejamos falando de um negócio, de um contrato de trato continuado, ou seja, um contrato que se estende por muito tempo. Uma empresa fez um contrato com uma outra empresa, um contrato que a gente chama de pay or pay, sabe? Um contrato para fornecimento de insumos de forma continuada, ou seja, um contrato que por 5 anos a empresa A vai fornecer tanto por cento de insumos para a empresa B e se compromete a pagar mensalmente tanto. Então, nós temos uma empresa que se comprometeu a todos os meses entregar uma quantia e uma outra empresa que se comprometeu a todos os meses pagar uma quantia ao longo de 5 anos. Este contrato tem multa por rescisão antecipada, ele tem multa por eventual atraso, eventuais penalidades, alguns requisitos. E esse contrato, depois de uns 2 anos, uma das empresas deixa de cumprir um pouco do que está acontecendo ali. Ela deixa de entregar ou deixa de pagar, mas o contrato vai continuar por um certo tempo. E essa empresa, a outra empresa, uma das empresas, chama outra para mediação para resolver algo desse contrato. Como ela vai saber exatamente, como que a empresa que está sendo convidada vai saber exatamente sobre qual parte do contrato vai ser tratada? Se nós não dissermos qual é o escopo. Qual que é? É o atraso dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020? É sobre o não fornecimento nos meses tais das quantias estipuladas? Porque pode ser que elas não queiram tratar de todo o contrato, de todos os 5 anos de contratualidade. Ou pode ser que elas queiram rescindir esse contrato e queiram discutir eventualmente aquela multa por rescisão antecipada. Então, como saber? Por isso que é importante ter no convite o escopo, para que a empresa que está sendo convidada consiga, inclusive, se preparar para o que está acontecendo. Ela consiga entender, nós consigamos delimitar, certo, o que vai ser tratado na mediação. Sabe por quê? Mais à frente eu vou te explicar. Vamos seguir estudando aqui, né, o convite de mediação. Então, aqui nós temos a importância de estipular o escopo proposto, e aqui eu trouxe para vocês, né, os motivos. Os motivos é porque a mediação não precisa tratar de todo o conflito, pode ser só de uma parte dele. Então, nós precisamos dizer o que vai ser objeto desta mediação. Mas seguindo, então, no estudo do artigo 21. O artigo 21 ainda fala que o convite deve conter a data e o local da primeira reunião. Bom, precisamos saber quando isso vai acontecer, né? Onde isso vai acontecer. A pessoa que está sendo convidada precisa ter essa informação. Mas não apenas para poder comparecer, né, nessa reunião de mediação, né, no local e no local e no dia correto, mas porque a data da mediação é muito importante para questões que vão envolver a relação dessas partes. Sabe por quê? Porque o artigo 17 fala o seguinte: artigo 17 da Lei da Mediação, tá, gente? Considera-se instituída a mediação na data para a qual foi marcada a primeira reunião de mediação. Parágrafo único. E aqui é um ponto muito importante. Enquanto transcorrer o procedimento de mediação, ficará suspenso o prazo prescricional. Bom, vamos começar com a parte do início ali. Considera-se instituída a mediação na data para o qual for marcada. Então, não é quando eu convido a outra parte ou quando eu falo com o mediador. O início da mediação é na data que ela começou. Se eu conversei com o mediador hoje, com a Câmara Privada hoje, e a reunião de mediação vai acontecer daqui a 3 meses, ali é o início, certo? Da mediação. Isso é importante porque, como diz o parágrafo único,
enquanto transcorrer o procedimento de mediação, ficará suspenso o prazo prescricional. Para quem não é da área jurídica, o que é prazo prescricional? É o prazo que nós temos para ajuizar uma ação, sabe? Nós não podemos ajuizar a ação por toda a vida, esperar uma vida inteira para ajuizar a ação. Muitas vezes, depois do fato, depois que ocorre o fato, nós temos 1 ano, 2 anos, 3, 5 anos para a proposição de uma ação judicial. O que diz aqui? Que se nós começarmos a mediação, então a partir daquela data, este prazo fica suspenso, ele não vai correr. Ah, Veri, mas faz tanta diferença assim essa suspensão? Gente, faz. As mediações não se resolvem em uma sessão. Podem levar 2, 3 meses, 6 meses. Eu já tive mediações que levaram 8 meses. E faz diferença isso para um prazo prescricional? Vamos pensar assim, as ações de seguro, tá? Quando o segurado solicita a indenização, vai sofrer um sinistro, e a seguradora não paga. Ele tem 1 ano para entrar com a ação. Então, se nós fizermos uma mediação que levou 4, 6 meses, olha o tempo que ele teve suspenso para poder entrar com a ação depois. Isso é bastante importante, inclusive para a estratégia. Aí eu digo muito dos advogados em como vão trabalhar este processo. Tá? Por exemplo, 1 ano também é o prazo que um perito tem para cobrar, eventualmente, os seus honorários. Vamos pensar no seguinte, um engenheiro, um contador fez uma perícia judicial e a parte que deveria pagá-lo não pagou. Ele tem 1 ano para cobrar, né, para entrar com a ação cobrando os seus honorários. Se nós tivermos uma mediação em que vamos discutir isso, essa forma de pagamento, e essa mediação levar 4 meses, são 4 meses que o prazo para ele entrar com a ação fica suspenso. Então faz muita diferença isso. Por isso que é tão importante nós termos a delimitação da data. Por quê? Porque vai ocorrer essa suspensão. Então nós precisamos saber quando a mediação vai ocorrer. E isso tem que estar informado lá no convite da mediação, tá? Então a gente tem esses 2 pontos muito importantes, o escopo da mediação e a data e o local da mediação. Por quê? Porque conforme as coisas acontecerem, isso vai ter uma repercussão futura na relação daquelas partes envolvidas. Especialmente se, infelizmente, a mediação não der certo e elas tiverem que propor uma ação judicial, tá? Mas seguindo aqui, vamos lembrar, nós falamos da importância do escopo, falamos da importância de delimitar a data, mas temos que lembrar que o convite pode ser feito por qualquer meio de comunicação. O próprio artigo 21 diz isso. Eu posso comunicar a pessoa de uma mediação por uma ligação telefônica. Eu posso mandar um e-mail, uma mensagem de texto, eu posso mandar uma notificação extrajudicial, não importa. A questão é, se eu precisar ter marcado o escopo da mediação, marcado a data de início da mediação, como que eu vou demonstrar isso no futuro? Então, nós precisamos, na hora que formos começar uma mediação privada, e sejam os advogados, quando forem contratar uma câmara de mediação ou um mediador, e seja o mediador em si, quando for contratado para isso, ficar atento. Como que a gente faz para fazer essa demonstração? Como que eu vou dizer quando que essa mediação começou se eu apenas fiz o convite por telefone e a parte não compareceu? Como que eu vou dizer qual é o escopo dessa mediação? Quantos pontos, muitas vezes, de um contrato estão sendo discutidos se eu não tenho nada que diga, se eu apenas convidei ela por telefone, se eu não tenho um registro disso? Então, é importante nós estarmos atentos a isso. Pode ser por muitos meios? Podem. Mas nós precisamos nos preocupar o quanto é importante nós termos o registro disso. Se para aquela parte, para aquele mediando, isso for muito importante, recomendo ficarmos atentos a termos maneiras mais formais de fazer este convite, certo? E também, aí vem uma coisa muito importante dessa forma de registro, para nós marcarmos que o convite foi feito, porque, pelo que fala o parágrafo único aqui do artigo 21, ele diz que o convite formulado por uma parte a outra considerar-se-á rejeitado se não for respondido em até 30 dias da data do seu recebimento. Vocês lembram? Como eu falei anteriormente, nós tínhamos lá no artigo 17, dizia que a mediação começava na data da primeira reunião.
certo? Então, eu preciso ter um convite que diga essa data. Mas qual é o prazo para essa data? Se eu tenho 30 dias para responder, eu já tenho que pensar que eu não posso formular um convite com menos de 30 dias, porque a própria lei diz que a pessoa convidada tem 30 dias para dar essa resposta. Então a gente já tem que pensar nisso. Então eu vou ter que convidar e vou ter que postergar, colocar essa mediação lá adiante para dar tempo destes 30 dias de possível silêncio da parte convidada, certo? E se aqui diz que nós temos que a parte convidada tem até 30 dias para responder do recebimento do convite, eu preciso ter uma forma de demonstrar que ela recebeu, ok? Eu sou a mediadora, um mediando, um advogado me procurou hoje, convidando alguém para uma mediação daqui a 40 dias, daqui a algum tempo, 30 dias, e como que eu demonstro quando essa pessoa recebeu? Eu até posso enviar o convite de mediação hoje, mas a data, esses 30 dias de resposta, vai ser da data do recebimento. Então, é muito importante que a gente procure isso. Procure meios de comunicação que consigam deixar claro o escopo da mediação, a data e local em que isso vai ocorrer, que nós tenhamos uns 30 dias entre o envio do convite e essa data de agendamento, que nós consigamos ter uma forma de registrar o recebimento da outra parte, tá? Então, aqui eu estou tentando trazer para vocês o universo mais perfeito do envio do convite para mediação extrajudicial, para mediação privada. É importante nós ficarmos atentos a isso. Como eu falei, a mediação, ela é informal. Sim, ela é informal, mas esses detalhes fazem diferença por uma questão de prazo prescricional, por uma questão de delimitação do tema que vai ser discutido numa mediação que depois, futuramente, poderá ser discutido no processo judicial, certo? Do prazo que nós temos para marcar esta mediação de aceite da outra parte. Então, é muito importante nós ficarmos atentos a esses pequenos detalhes que vão fazer toda a diferença, vão trazer uma segurança jurídica na realização dessa mediação fora do Poder Judiciário, tá, gente? Então, aqui eu trouxe essa leitura horizontal da lei da mediação, não lendo apenas o artigo 21 do convite, mas tentando entender como o artigo 3º, como o artigo 17 são importantes para a gente ter esta compreensão, tá? Espero aqui ter esclarecido algumas coisas para vocês, mas tem um recadinho. Quem quiser entender um pouco mais e compreender como os artigos têm relação um com o outro, eu convido vocês para adquirirem essa obra, Legislação Anotada sobre Mediação e Conciliação, certo? É um livro digital que traz a referência de todas as referências que tem aqui embaixo, ó, Código de Processo Civil, Lei da Mediação, Lei da Recuperação Empresarial, Código de Defesa do Consumidor e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, certo? Os temas que envolvem mediação e conciliação dessas leis. Por quê? Essa obra tem todos os artigos devidamente anotados com outros artigos que têm referência com aquele assunto. Como eu mostrei ali para vocês, o artigo 21, que trata do convite na mediação, tem relação direta com o artigo 3º da Lei da Mediação. Tem referência com o artigo 17 da Lei da Mediação, que fala da prescrição. Então, essa obra, essa legislação anotada, faz todas essas referências para que vocês não precisem ficar batendo cabeça, perdendo tempo e lendo toda a lei para identificar os pontos que são correlatos. Aqui vocês vão encontrar todas as referências em cada um dos artigos, certo? Espero tê-los ajudado na compreensão da importância do convite na mediação privada. Clique aqui se gostaram, deixem perguntas nos comentários, que assim que possível eu respondo para vocês. E também não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Periodicamente nós estamos colocando vídeos que tratam de mediação, de conciliação, legislação sobre o tema, habilidades comunicativas, habilidades negociais, tudo que é importante para vocês trabalharem melhor com mediação e com conciliação, certo? Aguardo vocês!